Sábios Conselhos, à luz das Escrituras, com o pastor Flávio Meirelles. Olá, amigos! Estamos aqui na Igreja Batista Nova Jerusalém, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. A nossa convidada é pastora, escritora e cantora, uma grande voz chamada por Deus para ganhar almas. Vamos ouvir um sábio conselho à luz das Escrituras com a pastora Léa Mendonça. Tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Bem-vindo cura, bem-vindo graça e salvação pra sua casa. Tem livramento, tem provisão na sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. Quero trazer a memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Ai, pastor Flávio. Glória a Deus. Memórias. Amém. Glória a Deus. Pastora Léa Mendonça, a paz do Senhor Jesus. A paz, pastor Flávio. Esse louvor é muito forte, pastora. O que te lembra Lamentações, capítulo 3? Olha, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, são livros que eu gosto muito porque eu me identifico um pouco com o profeta Jeremias. Um homem sentimental que busca viver um ministério corretamente. O sonho dele era, na verdade não só dele, mas de toda a família, é que ele fosse um sacerdote, e sacerdócio era o melhor ministério daquela época, né? Aliás, é o melhor ministério dessa época também, Todas as épocas. porque a gente leva o povo para Deus, a gente mostra para Deus a adoração do povo. É gostoso ser sacerdote, mas Deus escolheu Jeremias para ser profeta, e ser profeta nem sempre é agradável, porque o profeta vai falar o que Deus quer falar e não o que o povo quer ouvir. E Jeremias foi muito apedrejado, ele por várias vezes teve que fugir para não ser morto, por causa do seu ministério tão levado a sério. E nós estamos vivendo dias em que levar o ministério muito a sério é sinal de desprezo, muita gente não quer te ouvir, porque é gostoso ter um profeta que fale o que o povo quer ouvir. Tem gente até pagando para ouvir mensagens encomendadas. Então eu me identifico muito com ele, porque eu sou muito assim, muito verdadeira. Eu não consigo fazer vista grossa, eu não consigo jogar confete. Eu prefiro até me afastar a estar no meio onde eu não concorde. E quando eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida, que na verdade eu fazia parte da gravadora e tinha gente ali vendendo horrores e eu não vendia nada. E você sabe que se você não produz, você é descartada, né? E eu estava para ser mandada embora. Quando eu abri a Bíblia, estava deprimida, eu fui internada, eu tive 2 úlceras no duodeno provenientes dessa depressão, que é horrível você ser desprezada, é horrível você ser o final da fila. E aquilo me deu 2 úlceras e eu acabei tendo hemorragia, anemia, transfundi 2 bolsas de sangue, fiquei internada 10 dias. Aquilo foi horrível. Então eu abri a Bíblia e eu li
em Lamentações 3, quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu estava colocando minha esperança na gravadora, eu estava colocando minha esperança no CD, eu estava colocando minha esperança nos homens, esperando que alguém fizesse alguma coisa por mim, e nunca ninguém fez nada, né? A nível do que eu necessitava. E aí eu embarquei nesse versículo e vi que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e eu falei: Senhor, a partir de agora eu quero esperar em Ti. Se for para continuar gravando CD, eu quero vender. Porque se não for para vender, prefiro ficar na minha igreja, dando um estudo bíblico, escola dominical. Aí Deus me deu a canção. Quero trazer à memória, se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E aí, essa música encabeçou o CD Louvor Profético, e eu já saí com 300 mil cópias, e alcancei um número considerável de vendagem. Eu consegui disco de ouro do CD, eu consegui disco de ouro do playback do CD, porque foi um CD que ultrapassou fronteiras, barreiras, acabou com preconceito e me tornou mais conhecida. Aí eu vi que Deus não queria que eu ficasse só no estudo bíblico da igreja, Ele queria que eu continuasse compondo, gravando e cantando. E eu estou aí até agora. Glória a Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Ele é maravilhoso. E faz todas as coisas como Ele quer e no tempo dele. Exatamente. A gente sofre muito, pastor Flávio, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? Sim, e o tempo é de Deus. É de Deus. Amém, pastora. Ok. Pastora Léa Mendonça, nos faça refletir com um sábio conselho. Sábios conselhos. Vou dar um conselho. E ele se encontra em Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31. Maravilhosos, tem tudo a ver com memórias. Que diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu gosto muito desses versículos, pastor Flávio, porque nos ensina que o segredo da vitória é esperar no Senhor. Esperar é um dos verbos mais usados pelo salmista Davi. Um homem tremendamente próspero, abençoado. É claro que ele sofreu gravíssimas consequências por causa do seu pecado, né? Pecado, se houver arrependimento, contrição, confissão, abandono do pecado, tem perdão. Mas as consequências a gente não consegue evitá-las. E ele fala muito de esperar no Senhor. Davi tinha 17 anos quando ele recebeu a promessa de Deus de ser o futuro rei de Israel. Ele recebeu a unção sobre a sua cabeça através do sacerdote, do profeta Samuel. E ele só foi reinar quando tinha 30 anos. Então ele soube esperar. Ele nem sequer lutou contra Saul para tirar Saul do caminho. Não. Se Deus prometeu, vai acontecer no tempo de Deus. Porque quando acontece no tempo de Deus, a coisa acontece da melhor maneira possível. Não teve rei como Davi em Israel. Ele entendeu que fidelidade, lealdade fazem parte do pacto, da aliança com Deus. Quando somos obedientes, leais, fiéis, nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Mas quando nós não somos leais, não somos fiéis a
aliança que temos com Deus, aos mandamentos do Senhor, é a maldição que nos atinge. Ele entendeu isso. Então, aqui está dizendo que nem adianta ser jovem. Quando a pessoa está cansada, ela realmente arria, ela cai, ela desanima, ela para a sua caminhada. Mas os que esperam no Senhor, igual Caleb, o que é isso? O homem com 85 anos dizendo que tem vigor de um homem de 40, você sabe o que é um homem com 40 anos? Tem vigor para dar e vender. E aquele homem com 85 anos, ele foi capaz de lutar por Hebron, né, a melhor parte ali de Israel, e conquistar e toda a sua descendência ter Hebron como herança. Então, aqui deixa bem claro que os que esperam no Senhor são como a águia, são capazes de voar. E quando não der mais para voar, vai correr. E quando não der mais para correr, vai andar sem se cansar. Então a palavra, o sábio conselho, pastor Flávio, que eu quero deixar aqui, não seja precipitado, não queira correr na frente do Senhor. Melhor coisa que tem é ele ir à frente, conduzindo, sinalizando, pontuando no tempo dele, aí tudo dá certo. Eu comecei minha carreira ministerial como cantora com 24 anos. Em 1984. E passei assim uns 18 anos lutando para ver o meu trabalho ser reconhecido em todo o Brasil e nos países, né, que ouvem as minhas canções. 18 anos. Só quando eu fiz 43 anos é que o meu CD, as minhas músicas se tornaram conhecidas. Então, sabe o que eu descobri? Fiquei doente, sofri, fui internada, transfundi bolsas de sangue à toa, porque Deus tinha um tempo reservado para mim. Que você confie mais no Senhor e espere nele, porque a vitória é dos que esperam no Senhor. Amém. Pastora Léa Mendonça, o que vem à sua mente quando eu lhe pergunto sobre casamento? Amor. Amor. Intolerância. O mal do século. Deus. Tudo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pastora Léa Mendonça, eu quero te presentear com o melhor que Deus me deu, que é o meu testemunho, que é esse livro, que se chama Entidades que Fizeram Comigo. Eu vivi 36 anos na mão do inimigo, num terreiro, mas o Senhor tinha uma promessa. E hoje eu sou um pastor para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu creio que esse livro na sua mão vai ser uma arma contra o inimigo. Porque aqui tem um capítulo que eu falo o nome de alguns espíritos, de algumas entidades, e falo o que ele faz na vida da pessoa que serve a eles. Então, com certeza vai ser uma arma poderosa nas suas mãos. Ai, que bênção! Eu te agradeço, eu amo ler. E com certeza eu já vou trazer você aqui na minha igreja para dar o testemunho, tá? Porque eu quero compartilhar com a igreja. Eu tenho certeza que eu vou ser muito abençoada e quero compartilhar essa bênção. Amém. Aqui também é uma lembrança do nosso programa com a senhora. Coisa linda. Tá bom? Ó, é muito chique, né? Obrigada, pastor Flávio. Muito obrigada. E eu quero também falar aqui sobre os meus livros, né? Esses são 2 livros que eu escrevi. Tem A Mulher que Não Envelhece, que pode encontrar pelo telefone 98995-9443, DDD Rio de Janeiro, 21. A Mulher que Não Envelhece. Eu aqui não estou falando simplesmente de beleza física, porque isso aí tem toda dermatologia, toda estética, né, academia, todo mundo sabe o que fazer para ficar bonita esteticamente. Aqui eu falo de uma beleza que vem de dentro para fora, né?
E, inclusive, a eternidade não é somente para o céu. Quem tem Jesus já começou a eternidade aqui. O reino de Deus não começa no céu, começa dentro de nós. E eu falo então dessa comunhão com o Espírito Santo que traz alegria, que faz a gente ser bem resolvida, ser contente com aquilo que Deus tem nos dado, porque contentamento é algo que pode ser aprendido. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Isso aqui é livro para quem quer ser bem resolvido, ser feliz. E eu coloco aqui, dispõe as mulheres em faixa etária, comparando-as às fêmeas do reino animal. Então, até 19 anos, a mulher é comparada à gatinha. De 20 a 29, comparada à tigresa. De 30 a 39, comparada à pantera. De 40 a 49, a loba. De 50 a 59, a leoa. E de 60 em diante, a águia. Cada uma na sua performance. Não é biológico, é poético, é um livro maravilhoso. Se você quiser ler, tem o e-book no Spotify, e se quiser ouvir, tem o audiobook também no Spotify. Esteja lá e entra hoje mesmo e você vai ser muito abençoado. Esse aqui é um livro que eu quero dar para o pastor Flávio, né? Eu creio que ele vai gostar muito, porque todos nós somos parecidos com a abelha. Nós produzimos mel e nós também temos um ferrãozinho guardado. E quando você estuda sobre a abelha faz de tudo para não usar o ferrão, porque o dia que ela usa, ela morre. Então ela prefere beijar 5 milhões de flores por ano a usar o ferrão, porque ela não quer morrer, ela quer viver. E aí eu te pergunto, está usando o ferrão ou está beijando a flor? O meu conselho é que você beije a flor, e onde você estiver, você tenha palavras doces para modificar, transformar a vida das pessoas. E esse aqui eu te dou de presente. Amém. Muito obrigado, pastora. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura maravilhosa. Pastora, eu quero te agradecer, tá? Que Deus abençoe poderosamente mais e mais, que a senhora seja canal de bênção mais e mais para esse povo que está precisando tanto da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, seu ministério e a sua família em nome de Jesus. A você também e a todos os seus. Deus abençoe. Amém. Olha, eu coloco aqui na parede do meu gabinete pastoral um pouco da minha história de prosperidade com Deus. Esse aqui é o CD Louvor Profético e o playback do CD Louvor Profético. Foi quando eu pensava que ia parar, mas aí Deus mudou a minha história. Então eu tenho playback de disco de ouro de playback, disco de ouro do CD. Aí em seguida veio o CD Apenas Uma Voz, que eu tive não apenas disco de ouro, mas eu tive também o disco de platina, que é mais do que disco de ouro. Depois veio o CD Superação, que eu também tive disco de ouro. Depois veio o Milagres da Adoração, que é também disco de ouro e disco de platina. Depois veio Profetizando Vida, que foi disco de ouro. E eu vi Deus fazendo um reboliço santo na minha carreira ministerial, porque eu resolvi esperar o tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, aí as janelas dos céus se abrem. E agora, Pastor Flávio Meirelles. A paz sejam com todos. Estamos aqui em Itacoatiara, no Rio de Janeiro, e eu tenho algo especial da parte do Senhor para você. Nicodemos e José de Arimateia colocaram o corpo do Senhor Jesus no sepulcro cavado na rocha. Depois disso, as autoridades locais colocaram uma enorme pedra
na entrada desse sepulcro. Ainda colocaram um tipo de massa para que essa pedra não fosse removida. Depois disso, colocaram os soldados para guardar o corpo de Jesus. O Senhor Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia, e eles tinham medo que os discípulos falassem isso e roubassem o corpo do Senhor Jesus. Hoje, se você for em Israel, nesse túmulo, na entrada, existe uma placa escrita em inglês. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Oh, glória! Foi feito um teste de carbono 14 e constatado que naquele local, naquele sepulcro, foi colocado apenas um corpo e por pouco tempo. Amém. A palavra de Deus diz, em Marcos, no capítulo 16, com o título A Ressurreição, a partir do versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Elas estavam preocupadas, porque não poderiam tirar aquela enorme pedra. Mas quando chegaram, avistaram que aquela pedra já tinha sido removida. E a palavra diz que elas entraram e viram à direita uma figura de um jovem vestido de branco, com uma túnica branca. E esse jovem falou para elas: não se assusteis. A quem procuras? A Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele não está mais aqui. Vejam o lugar. E o lugar estava vazio. Mas ele disse também, no versículo 7, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Por que o jovem de túnica branca disse aos seus discípulos e a Pedro? Amém. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 24, com o subtítulo também A Ressurreição, versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Mas o que Pedro viu? Jesus já sabia que o primeiro a entrar naquele sepulcro seria Pedro. Por isso falou às mulheres aquele anjo: vá, diga aos discípulos e a Pedro. Naquele tempo, quando uma pessoa acabava de comer, ela colocava o guardanapo em cima da mesa, dizendo que já estava satisfeita, que não queria mais comer e ia embora. Mas, se precisasse se ausentar da mesa por alguns instantes, a pessoa dobrava o guardanapo, colocava à parte. Isso dizia que ela ainda ia comer mais. Jesus, ao ressuscitar, teve todo o cuidado de pegar o lenço que estava enrolado em sua cabeça e deixar à parte, para que quando Pedro entrasse no sepulcro, visse aquele lenço à parte. Isso significava que Jesus não estava satisfeito, que ele ainda ia voltar. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. E ele falou em João, no capítulo 14, que ia nos preparar lugar e voltaria para nos levar para onde ele estivesse. É a promessa do Senhor. Ele se preocupou em mostrar para o discípulo que estaria voltando. Eu quero te dar um sábio conselho nesta hora. Aceite a Jesus como teu Salvador, porque foi Ele que morreu por mim e por você. Não foi nenhum santinho, nenhum padroeiro, nenhuma entidade ou espírito. Foi Jesus que morreu por nós na cruz. E Ele está voltando para nos levar
para morar com Ele na glória. Aceite a esse Deus Todo-Poderoso como teu Salvador. E um dia você vai morar na glória, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus também diz, em João, no capítulo 20, também com o subtítulo A Ressurreição. E João nos dá mais detalhes. Versículo 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou ao sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça do Senhor Jesus não estava junto aos lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, viu e creu. O que eles viram? Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador desse mar. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir agora pela vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo. Aonde chegar, Senhor, essa oração, esse clamor, meu Deus. Enche essa pessoa com o teu Espírito Santo, com a tua glória, com a tua Shekinah. Meu Deus, que ela possa ter paz. Meu Deus, em nome de Jesus, enche ela com a tua presença. E aonde ela for, Senhor, que tu esteja com ela. Porque sem a tua presença não podemos ir a lugar nenhum e não podemos fazer nada. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te glorifico, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos teus feitos. Muito obrigado pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.